Olá, boa noite. Vamos se achegando para a nossa live de hoje. Olá, Oi, Ana. tudo bem? Tudo bom? E você? Tudo jóia. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá, porque por causa do fone, às vezes o pessoal fala que a voz fica baixa. Aí o pessoal podia dar esse retorno pra gente, né? Ó, aqui para mim tá ok, pessoal. Se tiver ruim para vocês, dá um alô pra gente. Tanto a minha voz quanto a da Ana, tá? Te mandando um oi pra galera. Sejam bem-vindos. Boa noite, Lê. Tudo bom? Vamos aguardar a nossa convidada de hoje chegar. Hoje o tema é importantíssimo para nós que atuamos na clínica, mas também na educação, Nas né? escolas, né? Escolas, exatamente. Oi, Dani, oi, Lide, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos lá. Deixa eu dar um. Ficou melhor? Oi? Ficou melhor aí? Tá legal, para mim tá legal. O pessoal não tá reclamando, acho que tá ok. Ah, a Olha lá. Rosana entrou. Oi, Cris, seja bem-vinda. Adoramos Boa compartilhar noite. conhecimento. Isso mesmo. É isso aí, recém-formada é assim, não pense que será só agora, será sempre, né? É isso aí, muito bem-vinda, viu? Peraí que eu não tô conseguindo aceitar. Acho que foi. Olá, agora Olá, tudo entrou. bem? Boa noite. Boa Tudo, e você? noite. Boa noite, tudo bem? Joia. Bem-vinda, Ai, viu? você tá com brilho, eu também quero brilho, amiga. Oi? Também quero brilho. É. Viu? Põe o filtro. Gente, eu coloquei um filtro porque, olha, hoje. Essa semana tá trash, né, Ana? Eu compartilhei com É. você. Tá trash. Essa E semana assim, promete. o sistema imunológico baixou por Semana aqui, tá ó. quente. Tô com a boca machucada. Então, Ai, meu assim, Deus. sabe? Vamos tentar, né, deixar as pessoas ver um visual um pouco melhor, né? Porque ninguém merece essa pessoa Se do a gente jeito que ela tivesse está na pertinho, eu realidade. fazia laser em você. Ah, eu acho que Ai, que você é isso. delícia. Gente, laser, olha, o laser é maravilhoso. Porque eu fiz uma vez numa unha minha. Gente, ela mudou completamente. Eu fiquei assim, chocada. E realmente funciona isso aí, viu? É um negócio que vale a pena. Bom, mas hoje o É assunto não é verdade. laser. Podemos falar sobre isso É. também um dia, né, amor? Não. Mas hoje o assunto não é esse. Hoje nós vamos falar sobre essa lei que foi sancionada no ano passado, que é a lei número 14.254, né, que fala, que dispõe sobre os direitos das crianças com TDAH e dislexia. Mas antes de começar, eu quero apresentar a nossa convidada com toda a honra. Nossa convidada de hoje é a Rosana Siqueira Dias. Ela é fonoaudióloga, psicopedagoga, é especialista em linguagem, especialista em fonoaudiologia educacional, mestre em ciências dos distúrbios da comunicação humana e é proprietária da clínica Comunique em Caconde, São Paulo. Olha que chique nossa convidada de hoje, gente. Um beijinho. Chique mesmo. E uma querida, viu, gente? Sabe aquele tipo de gente que a gente pode contar? É essa pessoinha aí, viu? Muito obrigada pelo convite, viu, Dani? Ana, muito obrigada. Prazer conhecer você, Prazer é né? meu, Já seja te vi. muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite e pela confiança, né? Estou me sentindo muito honrada pelo convite. Ah, que Que lindo. bom.
Então vamos lá. Ó, vamos começar, antes da gente falar da lei, né, como a gente tem aqui não só profissionais clínicos, mas também profissionais da educação, né? Muitas vezes mães podem estar nos assistindo também. Vamos falar um pouquinho, Rô, de quem é a criança com TDAH, né? E quem é a criança com dislexia. Isso. Bom, são questões muito complexas, né, que nós vamos discutir hoje, né, Dani e Ana. E a criança com dislexia, ela é uma criança com dificuldades específicas no desenvolvimento da leitura e da escrita, né, e que podem, da linguagem escrita. E isso impacta negativamente no desempenho acadêmico, né. É uma criança que apresenta sinais desde a educação infantil. Isso é uma coisa muito importante da gente dizer, né? Porque uma intervenção precoce para essas crianças faz muito bem, é benéfico, né? E já há estudos científicos comprovando essa eficiência de um trabalho desde a educação infantil. Essa criança tem dificuldade, essa criança com dislexia tem dificuldade na leitura, né, de decodificar as palavras, de ter uma fluência de leitura adequada, uma velocidade de leitura adequada, né? Ela tem dificuldade de compreender o que ela lê, né? Não é porque é disléxico, muitas pessoas pensam, o disléxico não lê. Ele lê, né? Mas nem sempre ele consegue entender tudo que ele lê. E ele também entende algumas coisas, não é que ele não entende nada. Né? Uhum. Então, é um diagnóstico muito sublime, é um diagnóstico complexo, né? Não se faz do dia para a noite, né? Hoje em dia nós temos parâmetros para fazer o diagnóstico da criança com dislexia. É o fonoaudiólogo que faz o diagnóstico da dislexia, porém é um diagnóstico de exclusão. Nós temos que excluir algumas coisas, algumas comorbidades para confirmar o diagnóstico de dislexia. Né? A criança com dislexia, elas não são todas iguais, isso é importante dizer, né? Há 3 subtipos de dislexia, nós não vamos entrar no caso aqui hoje, mas para que vocês entendam que elas não são iguais, certo? No contraponto, nós temos a criança com TDAH, né? A criança com TDAH, ela tem uma dificuldade de base atencional, né? Então, é uma criança com dificuldade de selecionar um estímulo, de ter atenção seletiva em determinado estímulo. É uma criança que tem capacidade de inibir determinado estímulo para priorizar outro, né? É uma criança que tem dificuldade de manter a atenção num ambiente ruidoso, ela desfoca com facilidade, ela muda de assunto. Também, assim como no diagnóstico da dislexia, nós temos 3 tipos de TDAH. Eles também não são iguais. Isso não é fácil de diagnosticar. Envolve uma equipe multidisciplinar, né? Há casos que se precisa tomar medicação e há casos que não há necessidade. Também apresentam sinais e sintomas desde a educação infantil, né? Nós podemos ter uma comorbidade entre o TDAH e a dislexia, sim, né? Crianças que apresentam as duas coisas, né? Então, são diagnósticos, assim, complexos. E que até então, antes dessa lei, estavam, vamos dizer assim, à mercê nas escolas, né? Sim. Sem muito amparo legal, sem muita lei que assegurasse o direito deles terem alguns auxílios, algumas adaptações dentro do ambiente escolar, até mesmo um diagnóstico correto. Né? Sim. Isso, e pensando nisso que você está dizendo, fala um pouquinho para a gente, então, por que a necessidade dessas adaptações? Por que essas crianças precisam de um auxílio diferenciado, né, de uma rotina acadêmica, visto que você mesmo está dizendo, cada um tem um perfil? Qual é a importância dessas adaptações antes da gente falar dessa lei, né? O que você coloca aí para a gente de orientação? Olha, a importância é suprema, né? E o que eu tenho, assim, eu ando muito pelas escolas, trabalho muito com crianças com dificuldade de dislexia, transtornos de aprendizagem vários, descalculia, ortografia, a hiperlexia, né, que vem junto com o TEA, né, o TDAH. E o que eu tenho, assim, eu conversado muito, até mesmo com os professores, é que as adaptações curriculares são essenciais,
até para a manutenção dessa criança no ambiente educacional, para ela se sentir motivada a ir para o ambiente educacional. Exatamente. E essa adaptação curricular, pessoal que está nos ouvindo, ou quem vai nos ouvir depois que essa live, se Deus quiser, vai ficar gravada, né? Essas adaptações, a gente tem um pré-conceito de que elas são muito grandes, que elas são muito difíceis de se fazer. E não é, gente. Nós temos adaptações curriculares de comunicação. A forma como você fala com o seu aluno, a forma como você acolhe o seu aluno na sala, a forma como você explica para a turma que tem uma criança especial na sala, uma criança que precisa mais de atenção, uma criança que escreve um pouco mais devagar. Isso já é uma adaptação curricular, né? A criança se sente acolhida, os colegas vão entender o que essa criança está passando, né? Eu tenho jovens aqui com dislexia que eu atendo, Dani e Ana, que eles fizeram um bate-papo com a sala, para expor o que eles sentem, para expor o que eles pensam, para expor o que eles precisam. E a relação dos jovens mudou muito. Ai, que bacana. Pararam com Sim, então você vê que a adaptação curricular também tem que existir entre os colegas. Sim. Né? E assim, isso é o primeiro ponto. Aí depois vem outras adaptações de conteúdo, vamos dizer assim, de arquitetura da escola, né? Porque às vezes eu tenho uma criança que é disléxica e tem uma deficiência, alguma coisa física que ela precisa de uma rampa, vamos supor. Né? Então, hoje a gente não vai falar tanto dessas adaptações arquitetônicas, mas elas também entram dentro da acessibilidade. Né? As adaptações de prova, as adaptações de conteúdo, né? As adaptações da forma como se dá a aula. Então, eu vou lotar uma lousa e vou exigir que esse aluno copie tudo rapidamente, ou eu vou entregar uma parte desse material xerocado e outra parte para ele copiar, porque a cópia para ele também é um exercício. Sim. Então, assim, esse assunto, Dani, dá pano pra manga, né? Dá uma live. Então, eu estou resumindo assim, né? Uma adaptação importante para a criança com TDAH, por exemplo, é de fazer atividades mais curtas, né? Trabalhar com rotina. Olha, nós vamos fazer atividade disso, depois nós vamos fazer atividade disso. Permitir que essa criança com TDAH se movimente um pouco. Que ela consiga, porque se para nós... Que ela consiga cumprir, né, Rô? Porque daí ela começa e termina. Para ela terminar algo muito longo é muito difícil, né? Isso. Às vezes a gente dá o mesmo exercício com várias tarefas. Então, para essa criança com TDAH, a gente reduziu um pouco a quantidade de exercício com o mesmo objetivo. Né? Também é uma adaptação curricular importante. Colocar desenhos, setas, mapas, ou desenhos que possam complementar a compreensão desse conteúdo. Então, ele é importante a todo momento, desde a acolhida, na hora do intervalo, então nem se fala, né, gente? Eu falo que falar de adaptação curricular, quando a gente vai na escola, a gente deveria ter que falar com todos. Sim. A merendeira, o inspetor de aluno, com quem recebe essa criança na entrada da escola, quem vai na banca essa criança. Ela perde o ponto, ela passa do ponto dela de descer na casa. Sim, exatamente. Sim. Né? Então, assim, é um trabalho amplo, que demanda uma atenção da escola toda. E voltando naquele ponto que você falou, né, Rô, que além de tudo isso, ele é individual, né? Porque cada criança vai ter uma necessidade diferente. Deixa eu só pontuar uma coisa aqui, só para a gente não perder os comentários do pessoal aqui. A Fabiana está comentando sobre um caso de uma criança que desde a educação infantil já vinha apresentando comportamento agitado, bater, mordendo os amiguinhos, né? E agora no terceiro ano a mãe está percebendo a necessidade de avaliação, né? Que ele brinca com o lápis e a borracha, como se estivesse sozinho no ambiente, desenha o tempo todo, não consegue parar, é bem característico mesmo, né? Precisa mesmo de avaliação e precisava já antes, né? Tá mais do que na hora, é isso aí mesmo, Fá. Tem que procurar mesmo, Fabiana. Tem mesmo. Né? E acho que por enquanto... E isso é importante, né? Resumindo a pergunta que a Ana fez, isso é importante porque
porque diminui o sofrimento da criança na sala de aula, dentro da escola, porque acolhe a criança e as suas dificuldades, né? Você vai chegar até onde a criança está para ajudá-la a progredir, e não ficar no seu lugar. Eu sempre dei aula assim, eu sempre fiz assim, nunca precisei mudar, né? Esse discurso é muito ruim, pejorativo, né? Porque, tipo assim, é tipo, eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? É a música Sim. da Gabriela, né? E eu falo assim, sabe? Eu gosto muito de falar uma coisa para os professores, para os pais. Se fosse com o seu filho, se fosse com um neto seu, se fosse com o seu afilhado, com o seu sobrinho, você ia falar desse jeito ou você ia lutar com todas as forças para que ele tivesse o mínimo de oportunidade e condições para aprender dentro do ambiente escolar? Independente do diagnóstico, as crianças são individuais, tendo ou não diagnóstico. Então, uma sala de 30, são 30 crianças diferentes, e o professor tem que ter esse olhar diferenciado já, né, pensando nesse sentido. E quando tem uma hipótese diagnóstica, esse olhar tem que ser um pouco mais apurado, e a criança muitas vezes tem esses comportamentos pedindo socorro, pedindo ajuda, né? Então, eu acho que essa acolhida que você citou, né, dos próprios adolescentes se colocarem, extremamente importante. É uma orientação muito importante e uma ideia que, às vezes, os professores nunca pensaram, né? Eu acho que é muito bacana. E uma outra coisa, né, gente, que a gente precisa pensar na capacitação desses profissionais, né? Porque muitos deles ficam perdidos, porque não sabem o que fazer com essas crianças. Então, tem profissional que quer ajudar, né? Que quer fazer, mas simplesmente não sabe por onde começar, não tem ideia de como ajudar essas crianças, né? Então, acho que a gente precisa começar a pensar e cobrar, né? Mesmo quem está lá na ponta, que é o professor, cobrar aí essas capacitações que são direitos de vocês, né? Para poder ajudar essas crianças. Em contrapartida, além de ajudar as crianças, gente, tira um peso das costas do educador. O trabalho do educador também fica mais fácil, né? Parece que manter essa postura que a Rosana falou, dura, é o caminho, mas não é. Quando você solta e faz o que tem que ser feito, o teu trabalho fica muito mais tranquilo, né? Benefício para todo mundo. É leve, né? Eu tenho vários relatos de professores. Nossa, eu não imaginava que fosse tão fácil, né? Porque às vezes a gente cria um mito, que é o que eu falei, um preconceito de que a adaptação curricular é uma coisa muito grande, é uma coisa muito difícil, né? E às vezes, pessoal, com dislexia, com TDAH, adaptações curriculares não são eternas. Elas mudam. Conforme eles vão melhorando, porque eles estão lá com você, com o professor na escola, mas eles também, a gente pensa que eles estão em terapia, né? Então, tá lá a fono na retaguarda, tá a psicóloga na retaguarda, e eles estão evoluindo. Então, vai chegar uma hora, por exemplo, que não vai precisar de um ledor para um disléxico, né? Ele vai dar conta de ler com mais dificuldade um pouco, mas ele já começa a dar conta de ler. Eles vão se virando, né? Eles vão ficando cada vez mais independentes, né? E vão se tornando hábeis. Exatamente. E o próprio professor, à medida que vai fazendo essas adaptações, eles vão entendendo o processo e, como você falou, fala, nossa, nunca imaginei que fosse tão simples. Porque a gente tem o hábito de pensar sempre, né, dentro da caixa. E quando chega um profissional e fala, olha, vamos pensar por aqui, vamos lançar mão de uma frase mais curta, ou vamos encurtar o texto na prova, ou numerar as linhas no texto, são adaptações simples. Eu falo, nossa, eu posso fazer isso e vou ajudar não só a criança com diagnóstico, né? A gente, às vezes, ajuda outras crianças sem perceber que aquela criança precisar. Eu ia falar sobre isso agora, Ana, que essas adaptações curriculares, esse olhar dentro da proposta do trabalho com a criança com dislexia e TDAH, muitas vezes ajuda a sala toda. Sim. Porque hoje, na situação atual que nós estamos, principalmente, né, se a gente não tiver muito critério e ciência para fazer diagnóstico, a sala inteira vai ter dislexia, a outra metade vai ter TDAH. Sim. Então, algumas sugestões, algumas estratégias que a gente trabalha junto com o professor
acaba beneficiando a todos. Isso. A todos. Isso. E a E é assim, Fabiana, pode falar, ela está perguntando. a Fabiana que está compartilhando sobre essa criança, né? Ela está falando que ela vem ajudando e a criança melhorou, mas, né, que ainda há o que se fazer. Por quê? A gente vai falar disso mais pro final da live, mas não tem como trabalhar sozinho, gente. Precisa de um trabalho, né, em conjunto da família, da escola e dos profissionais terapêuticos. A gente vai falar sobre isso, viu, Fá? Fica até o final. Então, assim, vamos agora falar da lei, né? O que essa lei mudou, o que ela nos traz de importante, o que é preciso saber para poder fazer na realidade. Conta um pouquinho para a gente, Rô. Então, essa lei, ela tem um número que a gente até fez questão de colocar na divulgação, né? Porque a gente tem as leis, né, que nos asseguram, mas é difícil da gente saber, da gente procurar. Às vezes os pais querem entender, mas não sabem. Então, a lei está aí na própria divulgação da live. Número 14.254, né? De 30 de novembro de 2021. E essa lei veio de uma necessidade já grande no nosso país, né? De que essas crianças, sem diagnóstico, sem uma legislação da educação especial que acolha essas crianças nas salas de recurso, que acolha essas crianças, que elas não são do reforço, não são do recurso, não são de ninguém, não tem diagnóstico, mas o professor está vendo que ela não está aprendendo. O professor está vendo que ele não para quieto. E a gente está vendo também que vai no neuro, toma remédio, mas também não resolve toda a situação, porque ele continua não aprendendo, muitas vezes. Né? Então, a lei veio com o intuito de começar a esclarecer. Para mim, essa lei não esclarece tudo, mas ela elucida muitas questões sobre o acompanhamento integral dos educandos com dislexia, com TDAH e outros transtornos da aprendizagem, como a disgrafia, a descalculia, a desortografia, né? Outros transtornos da aprendizagem. Né? E ela traz muito claro coisas que nós já pincelamos nessa discussão. Então, uma das coisas que ela traz é a necessidade, como a Dani disse, da formação continuada. Não é um curso de 2 horas, uma fala num ATPC que vai capacitar uma equipe a trabalhar, gente. Né? Então, às vezes, eu vou muito nas escolas, mas eu, assim, fico, às vezes, angustiada, porque eu tenho 2 horas para falar muita coisa. Muita coisa. Né? E não é só isso, a necessidade é de uma formação continuada, ao longo de um ano, ao longo de um semestre, para que os professores possam não só ter o conhecimento teórico e técnico, mas poder experimentar, poder compartilhar com a gente, poder trocar experiência, poder trazer o que aplicou, né? Então, isso é importante, essa formação continuada ser entendida como um aspecto maior, né? Um contínuo maior do que uma questão pontual.
Mas é isso aí, o coordenador, se ninguém foi, alguém tem que ir, né, gente? Que bom que o coordenador foi, né? Mas, Que bom que ele teve essa visão, né? Eu acho que é legal. Então, alguém tem que ter. Então, se a E gente... você sabe que essa questão, quando eu vou presencialmente até a escola, eu faço questão que o coordenador esteja junto. Sim. Eu faço questão. Porque quem vai fazer o elo lá na escola na hora que eu não estou é o coordenador. Então, eu faço questão de conversar com o coordenador. Às vezes eu converso com o professor e às vezes depois ainda passo, nem ficou resumidinho no zap, o coordenador, tudo que eu conversei, tudo que eu falei. Isso. Entendeu? É muito importante o coordenador. E eu vou falar uma outra coisa aqui, que já que a gente puxou a orelha da galera, né? Vamos puxar a orelha então todo mundo hoje. Dia de puxar a orelha, as orelhas vão ficar vermelhas. Mas nós temos aqui muitos profissionais que recebem crianças com dificuldade de aprendizagem para avaliar, para diagnosticar, né? Para encaminhar para outras avaliações. Então, assim, o que a Rosana veio falando desde agora, a Ana também, nós falamos aqui no nosso perfil o tempo todo, é sobre a nossa responsabilidade com essas crianças, né? Diagnóstico diferencial em transtorno de aprendizagem não é simples, né? Porém, existe conhecimento, existe estudo, existe como você aprender. Não sabe, né? Como é que avalia uma dislexia, como é que tem que aprender, tá? Nós temos o nosso curso Quebra-Cabeça Clínico, mas também existem N outras opções, a gente tem que procurar ajuda para entender como isso funciona, para saber receber essas crianças e poder ser capaz de fazer essas orientações a esses educadores, né? Porque se eu não sei nem o que a minha criança tem, como é que eu vou conseguir, a partir da minha avaliação, orientar esses profissionais em relação a essas crianças, tá bom? Então, e a gente já falou em outras lives. É isso mesmo, a gente já falou inclusive em outras lives, né? Que o diagnóstico não é simples e não é toda criança que tem dificuldade de leitura que é disléxica, né? Então a gente precisa fazer esse raciocínio, saber montar esse quebra-cabeça e desenvolver em cima do que a gente avaliou e observou para poder levantar as hipóteses, né? Exatamente. É isso. Uma outra coisa importante que essa discussão nos traz, agora voltando para a família, é assim, o quanto a família deve compreender o que é uma adaptação curricular. Sim. Porque eu já tive casos aqui que a família estava entendendo que a criança estava sendo diferenciada de forma negativa, de forma excluída, né? Então, na outro lado da tríade, né? A família tem que compreender por que a escola está fazendo aquilo, por que eu, como fonoaudióloga, sugeri para que aquilo fosse feito, né? Então, senão a roda não gira, Ana. Sim. É isso mesmo, Dani? É isso mesmo. Porque às vezes eles também nos negam essa oportunidade de ir à escola, né? Eu já tive várias famílias falando, mas você vai contar que ele tem esse diagnóstico? Então, a gente sempre pede permissão para a família para fazer isso. Mas é muito importante a gente orientar, sim, essa família, da necessidade, e é tão gratificante você falando, né? Eu vibro com uma letra, eu também. E a mãe, a família, quando percebe que aquela criança que não dava bola, que não gostava de ir na fono, que odiava a escola, começa a perceber que é capaz... Essa criança pede para fazer as atividades que envolvem letra, leitura. É muito bonito de vivenciar isso, né? Eu sou apaixonada. Muito prazeroso, muito gratificante. E aí, Rô, aqui eu vou fazer uma pergunta que é polêmica, né? Que é qual é o profissional responsável por essas adaptações na escola, porque isso é uma novela, nós já compartilhamos supervisão juntas, né? Isso sempre foi um problema, porque esses documentos não trazem exatamente claro quem é que vai fazer tudo isso pela criança, né? Então vamos falar um pouquinho disso com o pessoal, que isso é muito importante. Eu acho assim, ó, não é uma pessoa, né? Como a gente disse lá no começo, quando você fala sobre esse trabalho na escola, você tem que falar com todo mundo, né? E se não der para falar com todo mundo, que quem estiver presente passe para as outras pessoas, né? A importância. Então, quem é responsável pelo registro, pela elaboração do documento, eu sempre coloco a importância da gestão estar junto,
mas nunca desmereço a presença do professor. Sim. Se a escola tem um fonoaudiólogo educacional, esse fonoaudiólogo educacional tem que estar presente, né? Sim. Mas se não tem, ele pode trocar experiência com o profissional que o atende, que atende a criança na clínica. Eu me coloco à disposição e já ajudei várias vezes, né? Mas dentro do ambiente escolar, eu não acho que é uma pessoa só. Eu acho que cada caso tem que ser analisado e discutido com todas as pessoas que estão envolvidas naquele caso. Principalmente o professor do reforço, o professor do recurso, o coordenador e o professor da sala. Pelo menos esses 4, né? Sim. Porque cada um tem uma visão da criança, né? Um momento específico com a criança. Então, se não tiver a parceria deles na elaboração desse documento, nesse planejamento, para mim ele não é verdadeiro. Sim. Né? Esse documento. E nós temos na legislação da educação especial documentos que nos ajudam, como que a gente faz um PEI, como que a gente elabora, o que a gente tem que avaliar. Isso nós já temos legislações muito antigas, né? Que a gente pode associar com essas para fazer o plano educacional individualizado ou para fazer as adaptações. Tem muita legislação, muita documento oficial do MEC falando sobre adaptações curriculares. Aliás, pessoal, nós vamos, claro, né, que eu não convido qualquer um aqui, nem a Ana, então assim, né, a gente já está plantando sementinhas para a Rosana vir, né, compartilhar com a gente na nossa comunidade, isso, trazer toda essa informação mais profundamente. Então, assim, sabe, eu espero que ela aceite o nosso convite, né? Ai, Jesus, olha bem. Ao vivo ainda, Dani, não tem jeito. Mergulhar nisso, profundamente juntos, né? Para sermos realmente capazes de ajudar cada vez mais essas crianças que precisam de nós, né? Isso não estava no nosso roteiro, hein? Não, então eu pego as pessoas aqui, assim, ó, no fundo, sabe? Pra não surpresa! Isso não estava no nosso script. Pois é, a gente não decorou essa. Bom, gente, assim, né? Pensando em tudo isso que a gente falou, eu acho que para a gente finalizar, é importante a gente discutir um pouquinho o papel de cada um, né? A gente já falou um pouco, mas eu acho que é finalizar esse processo dessa união, né? Como que a família, a escola, o profissional, eles podem se unir, eles podem se ajudar, eles... Dá alguma dica mais prática disso para a gente poder finalizar o nosso assunto nesse sentido? Fala um pouquinho também, Rô, porque nós sabemos que as nossas crianças com dislexia, com TDAH, muitas vezes têm um acompanhamento não só da fonoaudióloga, né? Mas da psicopedagoga, da neuropsicopedagoga. Às vezes é uma criança que também tem aí uma questão de disgrafia e faz uma terapeuta ocupacional. Com a então, não é TO, só, isso. né? Um profissional. Então, dá uma pincelada também nesses outros profissionais, porque essa equipe multidisciplinar por trás da criança inteira ela é muito importante, né? Sim. Bom, vou responder a pergunta da Ana primeiro, depois eu vou na sua, para finalizar, tá? Para mim, esse elo, família, terapia e escola, é um elo que não pode ser quebrado, né? A empatia, em primeiro lugar, entre as 3 partes, porque se não há confiança, não há corresponsabilidade entre as partes, nada vai acontecer, né? Eu sempre digo para os pais, eu posso ser uma ótima terapeuta, mas se você for uma péssima família, o resultado não vai aparecer. E assim sucessivamente. Mas é verdade, gente. Não adianta a pessoa vir confiando na gente, entregando pra gente o maior tesouro que Deus deu para ele, que é o filho dele, achando que eu vou resolver os problemas dele, se eu dou uma atividade para fazer em casa e a família não faz. Sim. Entendeu? Ele fica comigo 45 minutos, uma vez, 2 vezes na semana. O resto da semana ele fica com quem? Com a família. Metade do dia dele ele passa onde? Na escola. Né? Então, nós todos, terapeutas, famílias e escolas, precisamos cada vez mais conversar. Né? Eu tenho contato com diretores com muito carinho, e eu vivo falando para eles, traga a família para dentro da escola,
Não fale na reunião de pais só das dificuldades dos alunos. Botem as crianças para ler, para esses pais verem, né? Faça vídeo das crianças fazendo as coisas dentro da escola, para os pais valorizarem a escola, para os pais enxergarem a escola diferente. O nosso país precisa de uma cultura de ligação entre terapia, escola e família diferente, né? E aqui eu priorizo muito isso. Então, eu nem gosto quando o pai deixa a criança aqui e vai embora. Eu gosto que ele fique esperando, ou às vezes ele entra e faz a terapia junto com a gente. Entendeu? Por quê? Porque eu quero que ele veja o que eu estou fazendo e reproduza em casa. Né? Então, muitas vezes, o pai está participando o tempo todo das minhas terapias. Eu faço muito vídeo, mando para a família, mando para a escola do que eu estou fazendo, do que está acontecendo, para poder a família, a escola, entender realmente que nós estamos grudados, né? Porque aí a gente consegue resultados positivos, né? E não é milagre, não é milagre. É trabalho, não é né? milagre. Trabalho. É trabalho árduo, ó. É suado, Árduo né? em conjunto. É suado. Mas eu não vejo outra saída, sabe, Dani? E quando a gente encontra bons parceiros na escola e na família, na terapia, nossa, a criança melhora. Mesmo aquelas crianças com mais dificuldade, elas melhoram. Agora, levando essa questão da terapia para a equipe multidisciplinar, eu entendo da mesma forma, né? Se você não entende o que o seu colega está fazendo, não deve se criticar. Vai lá e pergunta por que ele está fazendo aquilo. Sim. Ai, mas ela não falou nada, né? Isso, né? Ai, meu Deus. Mais uma vez, vai você, meu Deus do céu. Manda um zap, um raio, uma trovoada, um copo mais. Quem que pode negar um cafezinho, pergunta. gente? Né, pergunta, olha, por que você teve essa atitude? Por que você deu essa orientação? Eu posso usar aqui também, né? Então, eu tenho alguns terapeutas, é lógico que a gente tem as afinidades, né? Sim. Alguns terapeutas que a gente tem mais afinidade, também pela própria abertura do outro lado, porque como a gente é muito lambida, tem hora que a gente... não, mas tem hora que a gente é interpretada como invasiva, né? Ai, Rô. Então, os anos de idade que a gente vai adquirindo, a gente vai também aprendendo a sair de cima, né? Sim. Você vai saindo, você fala assim, opa, não sou muito benquista. Aqui não, aqui não tem. Então, isso é a experiência que vai nos dando. Mas quanto mais você consegue afinidade com uma equipe, melhor para a criança. Eu falo que não é melhor para mim, é melhor para o seu filho, é melhor para o seu aluno. Sim. Né? É lógico que eu vou ficar feliz, meu trabalho vai dar resultado, eu vou ser indicada pelo pai para outra criança, né? Mas eu falo assim, quem ganha mais é a criança. Sempre. Tem que ser a criança. Sim. Então eu puxo muito a orelha dos pais aqui, se tiver algum pai aí que vem aqui no consultório, sabe que eu puxo mesmo, falo, porque não fez a lição. Tem sim, tem gente mandando beijo aí. Tem os pais apaixonados aqui pela fono das crianças. Que delícia, né? Bom, a gente precisa despedir, porque senão o Insta derruba a gente. Ninguém vai derrubar a gente, então não vamos deixar o Insta derrubar a gente, né? Rô, a gente quer te agradecer imensamente. Eu imaginei que ia ser maravilhoso e foi maravilhoso, tá? Vou te fazer convites, tá bom? Espere, me aguarde, nos aguarde, né? É verdade. Quer falar? Não, eu acho que esse assunto, como todos os outros, mas esse é a nossa paixão, né? Dislexia, TDAH, as nossas crianças. Sim. É muito gratificante te receber aqui nessa conversa maravilhosa. Eu acho que cabe outros encontros, porque passa muito rápido. Quero agradecer a presença de todos com a gente aqui no Quebra-Cabeça Clínico. E um beijo. Um beijo para todo mundo. E ó, só lembrando que se você tem dúvidas sobre diagnóstico clínico, vou fazer o nosso comercial, né, Rô? Se você tem dúvidas sobre diagnóstico clínico e transtorno de aprendizagem, nossas vagas estão abertas para o curso Quebra-Cabeça Clínico, tá bom? Vai lá na nossa bio, entre em contato com a gente para saber como. Rô, a palavra é sua.
Olha, eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez. Obrigado, Dani, pela confiança no meu trabalho. Vou contar um segredo para vocês, gente. A Dani foi a primeira pessoa que fez live comigo. Quase morri. Verdade, né? Que delícia. Ela que me pôs nesse mundo livístico. Que legal. Muito obrigada. Quando eu for para a Globo, pela eu te chamo confiança. também, fica tranquila. Aí, ó, tá vendo? Muito obrigada pela confiança que você sempre teve em mim, né? Ana, foi um prazer te conhecer. Prazer foi meu. Não te conheço muito, mas eu gostei do seu jeito, né? Da Obrigada. forma como você acredita nesse trabalho. E o pessoal que nos assistiu, quem vai nos assistir ainda, que aproveite desse momento como um momento de refletir sobre as ações, sobre o momento que nós estamos passando, né, sobre as necessidades da legislação surgirem e a gente tentar absorver isso e entender que isso não é estanque, que outras coisas vão vir depois dessa, né? E nós estamos aí para ajudar, como eu sempre digo, avante fonoaudiologia, avante educação brasileira. É isso aí. Isso mesmo. Beijo, obrigada, pessoal. Beijo, menina. Tchau, gente. Até mais. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Foi maravilhoso. Até.